Evandro Martins, eu sou diretor, presidente da Fertile System Group e produtor rural. Hoje nós estamos aqui para falar da grande importância das práticas de manejo conservacionista de solo e das águas, né? Então nós temos uma das áreas aqui da minha produção e de ensaios da empresa, em que a gente preconiza a preparação para as culturas, principalmente do milho, que é o caso aqui. Então, nós temos 5 áreas distintas em que existe uma rotação, em 5 anos cada área recebe a cultura do milho, então a gente tem que fazer uma preparação, que é o que está acontecendo nessa área. Então a gente prepara como? Utilizando esse vazio outonal, a partir da colheita, imediatamente está sendo implantado as culturas que vão fazer a preparação do solo nas questões de infiltração de água, na questão da atividade biológica, na questão da microbiologia do solo. Nossos solos e a nossa área já está construída há muito tempo com a questão dos terraçamentos, sistema For Windows, na questão também do plantio em nível, né, que a vinculação da água e do solo são os mesmos elementos hoje que a gente trabalha. Então é extremamente necessário nós termos essa biologia formada, essa questão da preparação do solo e mais do que isso, a gente também ter assegurado as questões das mudanças climáticas, né? Então a gente observa muito a falta e a intensidade de chuva. E aqui toda a água que cai fica retida. Então a questão da fertilidade do solo, a questão da matéria orgânica, então todos os aspectos implicam a presença da água nesse quesito do fundamento biológico que a gente diz. Nós temos a escola aqui que a gente estudou há muito tempo, do Bartz, né, que foi o pioneiro na questão do plantio direto, principalmente plantio direto invisível, que é o que a gente preconiza muito aqui, com a presença de palhada, mas também nós temos a questão dos estudos muito aprofundados da professora Ana Maria Primavesi. Então é a expert em assunto de vida do solo, de biologia do solo, que é o que a gente traz aqui hoje para mostrar realmente que, independente de qualquer tecnologia, que a gente tem muita tecnologia aqui acima do solo. Então a gente tem que cuidar e observar abaixo do solo que realmente vai nos dar o resultado, as questões de produtividade, as questões da lucratividade, as questões também da perenidade de uma propriedade e nas questões ligadas à erosão, evitar a erosão do solo, o aspecto conservacionista em todas as linhas que antecedem, vamos dizer assim, essas tecnologias que a gente já utiliza aqui. Por exemplo, as questões do sistema que a gente utiliza nessas máquinas, do sistema de controle eletrônico da plantabilidade. Quer dizer, nós temos 3 canais aqui, ou 3 caixas, em que é realmente distribuído a aveia e a par 61, a ervilhaca e o nabo forrageiro, na proporção exata que precisa o solo. Isso a gente dá muita importância para uniformizar essa preparação. Quando vier o milho, não tem aquela disparidade ou a diferença. Então, todas as áreas ficam equilibradas na questão da aplicação na implantação dessas lavouras nesse vazio outonal. Então, como eu falei, as práticas acima do solo a gente tem com muita intensidade aqui. Além desse controle eletrônico de plantabilidade, a questões do mapeamento, a questões das análises de solo georreferenciadas, a questão do mapeamento hidrológico, enfim, condutividade elétrica, né, que também nos remete a essas questões ligadas às zonas de manejo. E a gente já está também atuando e trabalhando na questão da computação quântica, né? Então a agricultura quântica já está sendo observada nessas áreas também para ser incrementada. Mas, o que eu digo, todas essas tecnologias acima do solo estão nas nossas mãos. Nós temos sim que ter o solo como um elemento chave de todas essas tecnologias. Não podemos jamais desconsiderar isso, porque a biologia é a vida do solo, é a vida da planta. As sementes, hoje nós temos um potencial produtivo enorme, quer dizer, um avanço fantástico na engenharia do melhoramento genético, né? Hoje a gente já não diz que é uma semente, é um chip, né? Então esse chip, ele precisa de uma condição física e química, mas principalmente biológica, para poder colocar todo o seu potencial. Então o que a gente coloca aqui, os dados nossos de produtividade são altíssimos, acima de qualquer média do Brasil, inclusive do exterior, né, na questão do milho, da soja, do trigo, a triticale e a aveia, que são as culturas que a gente utiliza aqui na propriedade, né? Então eu acho que é um momento para nós extremamente importante e decisivo a preparação nesse momento pós-colheita da soja para a lavoura
de milho que sucede essa cultura que foi implantada nessa área e nas outras também da mesma forma, né? Rotação de cultura. Nós praticamos a questão de ter plantas nascendo o ano inteiro. Nós também temos a questão de suprir a questão física com a questão do mapeamento hidrológico, que é importante, para que de forma perpendicular à linha de plantio, a água encontre um caminho para assegurar que essa retenção e infiltração da água aconteça, né? Temos outras práticas também do próprio sistema de terraceamento, né? Porque o terraceamento é um anteparo físico da chuva. Então, há casos aqui que nós dimensionamos o terraço para suportar de 120 a 130 milímetros de chuva em 2 a 3 horas. E já aconteceu, né? Então a gente tem a certeza que não vai ter o escorrimento superficial. Enfim, são inúmeras práticas aqui que a gente adota e usa, e a cada ano vem uma intensidade bastante grande para a questão do aspecto de conservação, manejo de solo, práticas culturais. Enfim, são vários mecanismos que se procura atingir ao máximo a questão da produtividade, mas dentro de um conceito sustentável do solo e depois com as tecnologias que estão nesse mundo hoje que a gente consegue acessar e utiliza aqui na propriedade. Em sequência, né, no caso, o dimensionamento do terraço sistema Foro-Windows e o sistema de plantio também remetem ao nível, né? Então aqui é dimensionado o terraço em função da declividade e a capacidade de infiltração da água. E logicamente o plantio entre sistemas de terraço acontecem de forma que esteja sempre em nível, né? Então a prática do plantio em nível é uma norma adotada aqui na propriedade em todas as áreas para que tenha a mesma performance, mas considerando o fator água e infiltração. Em relação à empresa, eu acho que está dentro do nosso DNA, né? A gente não está aqui para simplesmente vender um produto ou uma tecnologia ou uma solução. Nós estamos aqui também para induzir práticas sustentáveis e também mostrar que não adianta falar, a gente tem que cultuar essa tecnologia, essas aplicações sustentáveis. Então a gente tem um anteparo, por exemplo, de uma Embrapa, de várias universidades, em todos os estudos a gente faz de forma científica todo um trabalho para que venha ao encontro da realização e da performance sustentável. Então eu digo assim que a nossa prática do uso do dosador de fertilizante e os outros produtos da empresa remetem também a que o produtor use e utilize essas práticas conservacionistas de preservação do solo, das águas e principalmente, né, que também tenha lucratividade de forma perene com essas práticas, né? Porque cada ano é um ano, cada cultura é diferente, a questão da rotação de cultura, nós temos muitos problemas com pragas, com invasoras, então esse sistema também alavanca uma sustentabilidade econômica para o produtor. Então nós estamos conciliando a questão ecológica, a questão ambiental com a questão econômica, elencando a questão de produtividade, as questões voltadas à lucratividade, mas principalmente a questão da permanência do produtor numa área que seja cada vez mais produtiva, que eu falo que a gente procura muscular, né, numa academia. Nós fazemos a musculação do solo aqui também, então ele está sempre ativo e está sempre buscando trazer cada vez maior intensidade microbiológica. Nós elevamos muito a questão de matéria orgânica. Então eu acho que é uma essência e é um DNA da empresa realmente, como eu falei, externar isso aí e ser um dos nossas diretrizes como empresa nessa questão sustentável e é o caminho e a gente recomenda e deve ser feito dessa forma, segundo a pesquisa e segundo os nossos próprios resultados. Então a gente quer externar para todos os produtores, quer colocar para o Estado, para o país e para o mundo, que sim, é muito possível tu produzir de forma sustentável, economicamente e ambientalmente. O futuro do plantio passa essencialmente por práticas conservacionistas. Não tem outra forma, porque os custos vão ser muito grandes, a desorganização da cadeia produtiva vai ser muito grande, porque você não consegue controlar pragas invasoras alterando a natureza, o ambiente produtivo, que é o solo.
Então, se você não tiver essas práticas, a tendência é nós termos problemas muito graves com o solo, com o escorrimento superficial, com a questão das mudanças climáticas interferindo. Nós temos muitas fases em que você tem chuva no momento certo e que você não tem. Então, essa preocupação é de você fazer uma reserva natural no solo, e o solo contempla isso, ele responde muito, né? Ele tem uma memória, o solo tem uma memória que, a partir do momento que você utiliza muito bem ele responde, ele fica guardado essa informação, né? É incrível, mas ele tem uma vida própria, uma vida biológica, como a gente fala, né? E eu queria encerrar dizendo um texto da doutora e professora especialista em biologia do solo, nossa referência aqui, Ana Maria Primavera, que ela diz o seguinte, que o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado, não existe ser humano sadio se o solo não for sadio e as plantas nutridas.